Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo do All Sport, a live Posse de Bola, com o Eduardo Tironi, o Arnaldo Ribeiro, o Juca Kfouri, Zé Trajano e Mauro César. O título do vídeo é o seguinte: tudo passa pelo Sampaoli, vai inventar de novo? Mauro César analisa a chance do Flamengo na final. Então, vamos trocar de janela e conferir direto esse conteúdo, né? Sem mais delongas, vamos lá. Para os chatos de plantão, o link do vídeo original está na descrição. Para todo mundo que não é chato, vem comigo nesse conteúdo. Like no vídeo, se inscreva no canal 321 Lau. Muito bem. Ô Mauro, o fator Arrascaeta dá uma mexida nessa final aí. É o grande fato novo que ficou se imaginando aí para o Flamengo desde quando foi fechada a final, foi decidida a final. Eu acho que não. Acho que o fator mais importante do ponto de vista do Flamengo é o fator Sampaoli, né? Vai atrapalhar tudo de novo ou vai fazer aquilo que deveria ter feito domingo passado, escalando o time certo? Né? Semana passada ele não teve coragem para deixar o Gabriel no banco. Aí colocou o Gabriel, Pedro e Bruno Henrique. Foi uma lambança. Aí tentou consertar no intervalo, também não mexeu corretamente. Entrou Everton Ribeiro, mas manteve os três, não tirou o Gabriel. O Gabriel só sai depois reclamando de uma lesão, entra o Cebolinha. Aí o Cebolinha tem uma chance de fazer o gol e não chuta, cruza mal. Cara, a única chance de ter dado certo o que ele fez botando. Que a gente não pode. Pera aí, deixa eu fazer merda aqui. A gente não pode demonizar esse trio Gabriel, Pedro e Bruno Henrique. É possível fazer dar certo. Mas a única chance de fazer isso daí dar certo seria povoar o meio-campo botando mais um cara, tirando um dos dois laterais. Ou sei lá, adicionando mais um zagueiro e jogando da seguinte forma. Vou dar um exemplo de uma escalação aqui que poderia ser. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, podendo ser até outro zagueiro, enfim, mas Fabrício Bruno, Léo Pereira e mais um. No meio campo com, sei lá, vamos lá, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabriel, Pedro e Bruno Henrique. Sem laterais, jogando num 3-4-3, botando dois desses homens de meio para jogar mais ou menos para fechar o lado ali e dois atuando pelo meio ali, ou fazendo um meio campo numa formação losango também, com o Thiago Maia mais recuado, o Everton e o Gerson, o Arrascaeta numa ponta de losango ali, fazendo uma conexão com o ataque, o Gabriel, o Pedro e o Bruno Henrique jogando ali mais pelo lado esquerdo. Poderia fazer funcionar. Agora, do jeito que ele botou. No 4-3-3, esse trio não vai funcionar dificilmente. Se você botar o Toni Kroos, o Casemiro e o Modric como esse trio de meio campo, eles três no auge, passando por uma revitalização, uma rejuvenescimento, uma máquina do tempo, pode ser que funcione com esse trio de meio de campo aí. Seria bem capaz, inclusive. Com esses jogadores que o Flamengo tem, a chance é bastante pequena de dar certo uma escalação tipo essa que o São Paulo botou no domingo passado. Então, todo mundo leu isso, que era necessário povoar aquele meio campo ali, só o Jorge Sampaoli não viu isso. Quando ele viu, foi tarde demais. Né? Ou seja, tudo errado. Né? Os jogadores mal, o técnico mal. Dependendo do dia, de como acordar o Sampaoli, do astral dele, das loucuras que ele possa vir a fazer, não tem Arrascaeta que dê jeito. Eu acho que o Arrascaeta vai ser um jogador para jogar 20 minutos, alguma coisa próxima disso. A lógica no domingo seria o São Paulo começar, a defesa é aquela mesma, né? Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Primeiro, liberar um pouco mais o Ayrton Lucas para atacar. Aí ele deveria vir com o Thiago Maia e Pulgar, até para dar um pouco mais de consistência ali na proteção dos laterais. O Wesley já ataca muito, ele não pode abrir mão do Ayrton Lucas ofensivamente por mais tempo, é um absurdo. O jogador está mal, fez uma pataquada no domingo, mas ele está com umas amarras ali que ele não pode. O Vitor Pereira aproveitava o potencial ofensivo dele, o São Paulo não aproveita. Né? Everton Ribeiro e Gerson, para ter dois jogadores que retêm a bola, que conseguem dar uma cadenciada no jogo, porque o São Paulo vai tentar fazer o quê? Pressionar, acelerar o jogo máximo no começo, pegar atmosfera, clima, torcida e tal, para fazer mais um gol e ficar com 2-0 no agregado. É óbvio, ele tem feito isso nos jogos quando está em desvantagem, acho que não vai ser diferente mesmo em vantagem. Então o Flamengo tem que cadenciar o jogo. E o Bruno Henrique e Pedro lá na frente. Eu acho que essa é a formação que ele deveria começar. A Arrascaeta é uma opção para entrar, de repente, no segundo tempo, no lugar do próprio Everton Ribeiro, se começar, que não aguenta o ritmo de 90 minutos, ainda mais com o calorão que vai fazer domingo. E aí você tendo ele 20 minutos, 25 minutos, ele pode eventualmente ajudar de alguma maneira. Né? A diferença é pequena, é um gol. Agora tem que competir, tem que jogar.
Se competir, se jogar, tem condições sim. Mas tudo passa pelo Sampaoli, começando pelo goleiro. Vai inventar de novo de botar o Matheus Cunha no gol, depois da pataquada de domingo, mais uma falha ridícula no gol do Caleri. Você fica debaixo da trave e ele faz a defesa. O que ele foi fazer? Foi passear? Passear aonde, garoto? Não tem a menor condição de ser titular do Flamengo, aquele menino. Faz algumas Saiu catando borboleta, horrível. boas defesas, mas entrega em horas importantes. Não é nem culpa dele, é culpa do técnico. Como era o Paulo Souza com o Hugo. Que se esmou com o Hugo, abraçado. lembra? O Hugo errava, ele colocava o Hugo. Contrataram o Santos, não, o goleiro é o Hugo. Pelo amor de Deus. Uma coisa impressionante. Agora é o Matheus Cunha. O Rossi não foi muito exigido na quarta-feira contra o Goiás, mas é um goleiro experiente, pegador de pênalti. Há uma possibilidade, eventualmente, a disputa acontecer dessa maneira. Pô, ele tava orientando a defesa, primeiro jogo dele, pô. Gritando com o zagueiro. Pô, é isso que a gente quer, pô. É como foi no ano passado. E já mostrou personalidade, orientando os zagueiros ali e tal. Ou seja, é ele que tem que jogar, me parece. Ainda mais um jogo desse tamanho, com essa relevância, né? Agora, tudo passa pelo Sampaoli. O Sampaoli não atrapalhar, o Flamengo consegue competir. Se ele escalar tudo errado de novo, aquelas maluquices dele, aí não tem Arrascaeta que dê jeito, até porque ele não está 100%, né? E como o Trajano falou, também não vive uma temporada brilhante. Para o Arrascaeta ser decisivo, ele tem que baixar aquele caboclo que baixou nele lá em Belo Horizonte. Antes do soco na cara do Pedro, dado pelo preparador, ex-preparador do São Paulo, lá, o Pablo Fernandes, o Arrascaeta virou o jogo contra o Atlético. Ele fez um gol de falta e deu o passe para o Wesley fazer o segundo. Em poucos minutos ele resolveu a partida. Para acontecer esse domingo, ele tem que estar inspirado. Estará? Não dá para depender dele. Tem que depender do técnico escalar o time corretamente, até porque o Flamengo tem outros jogadores que podem ser decisivos. Não é só Arrascaeta. Gerson, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, Pulga, Bruno Henrique, Pedro, até o Gabriel, se tiver, né, uma boa partida, o que não tem acontecido, são jogadores que podem, num passe, numa jogada, num gol, uma arrancada, podem fazer um gol decisivo ali. Então não é só o Arrascaeta, o Flamengo não tem só o Arrascaeta. Agora, com o técnico escalando errado, como fez contra o Atlético Paranaense, insistiu contra o São Paulo, não dá. O jogo de quarta-feira contra o Goiás foi uma das coisas mais horrorosas de todos os tempos. Assim, os piores que eu já vi. Nos olhos. Que coisa horrorosa. Agora, ao mesmo tempo também, o Goiás, né? Que timezinho. Meu Deus. Pode? O Goiás tem um técnico português, inclusive, evangelista, Retranca. né? O Goiás em casa, Flamengo em pandarecos, o Goiás também não tenta ganhar. Flamengo é uma porcaria, uma atuação ridícula, mas ninguém fala. Cara, o Goiás tá vendo os outros se aproximando. Pega o Flamengo em casa, cara, é a chance de ganhar do Flamengo. Vamos dar um coro nesses caras aqui. O Atlético meteu 3, São Paulo ganhou no Rio. Por que não? Nada. Não chutou a bola no gol, gente. Que jogo ruim, por favor. Não dá. Aquele jogo de quarta-feira. Ali acho que não foi culpa do São Paulo, não. Acho que a acomodação muito dos jogadores e o técnico e o time do Goiás muito covarde. Porque esse Flamengo aí não tem que respeitar tanto, não. Tinha que ter ido para cima em algum momento e tentar ganhar o jogo. Não tentou. Foi um negócio muito sério o jogo de quarta-feira em Goiânia. Que coisa medonha. Pior jogo do campeonato, possivelmente. O Trajano. Porra, o Goiás não querendo perder e o Flamengo não tentando ganhar. Um jogo horrível. Nos dois lados, tanto do São Paulo quanto do Flamengo, tem a questão tudo ou nada, né? Porque o São Paulo, se perder, vai se ver perto da zona do rebaixamento. E o Flamengo, se perder, vai olhar e falar: não estou na zona de classificação da Libertadores para o ano que vem. Ou seja, tem muita coisa em jogo. Olha, eu fiz aqui um comparativo. Tudo bem, eu não vou livrar a cara do Sampaoli, que é um trapalhão, um sujeito que não sabe se relacionar com jogador, com funcionário, com torcida, com nada. Eu acho até só um pouco de injustiça dizendo que ele troca toda hora o time, porque não é privilégio dele. Ele troca exageradamente o time, né? A gente nunca sabe que escalação o Flamengo vai ter. Mas outros fazem a mesma coisa, por contusão, suspensão, não sei o quê, coloca o pato, tira o pato, aquela coisa toda. Entre o Dorival Júnior e o Sampaoli. Os dois começaram em abril. O Sampaoli dirigiu o Flamengo em 38 jogos. E o Dorival dirigiu o São Paulo em 37, um jogo a menos. O Sampaoli conseguiu 20 vitórias. O Dorival, 18 vitórias. O Sampaoli teve 8 derrotas. O Dorival Júnior teve 12 derrotas. Quer dizer, o trabalho do São Paulo, o Flamengo, melancolicamente, terrivelmente, absurdamente, está em 7º lugar, e o São Paulo, terrivelmente, absurdamente, está em 13º, com o jogo a menos. Então, quero dizer o seguinte: o Sampaoli é responsável por muita coisa errada que está acontecendo no Flamengo, mas bota muita coisa mesmo.
Olha, o Dorival Júnior também não é nenhuma para sempre. Tá aqui. Pô, Trajano, mas a questão é que é que nem assim. Você bota bota para fazer uma corrida, aí você dá um Corolla para um cara e uma Ferrari para o outro. Aí o cara do Corolla, pô, chega na corrida, ele tá em 13º. E o cara da Ferrari tá em 7º. Mas, porra, o cara com a Ferrari era pra estar um pouquinho mais na frente, né? Era, né? A diferença dos elencos, do investimento de um clube pro outro, não justifica essa diferença aí. Ah, um teve 8 derrotas, o outro teve 12. Pô, com o elenco e o investimento que o São Paulo tem na mão, ele era pra estar com, sei lá, 3 derrotas, 4. Era pra ter, sei lá, em vez de 20 vitórias, era pra estar com 26, 27, 28 vitórias, sabe? É isso, pô. A questão é essa. Não dá pra você analisar os números friamente assim e pra comparar os dois trabalhos. O Dorival eventualmente tá fazendo até um pouco a mais do que se esperava dele. E o Sampaoli tá fazendo bastante abaixo do que se esperava dele. Aqui os números. Vocês acabaram de falar, se perde o jogo, perde a final da Copa do Brasil. Vai ter que. A Sul-Americana, o São Paulo foi eliminado no Morumbi, pela LDU. E o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia lá em Assunção. Duas vergonhas. Duas vergonhas. Não é? Então, vamos devagar. Se o São Paulo perder, a trajetória do Dorival Júnior no São Paulo tem que ser questionada. A do São Paulo não precisa, porque mesmo que vença já está questionada, né? Por uma série de motivos. Então é só para a gente botar um pouco de pilha nessa conversa. Você sabe que eu bom mais ponto, gostei? viu, O Juba? âncora. Gostei disso. O âncora, não, gostei muito desse levantamento de Zé Trajano. O Zé Trajano dando uma de Cláudio Karsug, o estatístico Zé Trajano, veja você. Mas o que eu mais gostei do comentário do Zé Trajano, você não sabe o que foi. Há anos que eu não ouvi um carioca falar 12. Porque você sabe que no Rio é 12. Ele fala 12, como manda. Ô, Juca, eu já ganhei o título de cidadão paulistano, então estou me acostumando aqui, entendeu? Eu estava na cerimônia. Você estava lá. Então, eu estou me adaptando. Eu tenho que fazer jus, né? Gostei muito do 12. Não, é claro que também não se pode comparar o material humano que tem o Dorival e o material humano que tem o Sampaoli. E a grande. Essa parada do 12 é muito verdade. É o 12 e o 14 também, que a pessoa que é carioca costuma falar também. Só que eu não sou do Rio, eu sou de São Paulo e moro aqui desde os 5 anos de idade. E obviamente que eu já falava quando eu tava lá ainda e vim pra cá. Então esse 12 eu nunca consegui, o 14 nunca consegui me adaptar. Eu falo 12 e 14. E tem o anteontem, que quando eu era criança lá se falava antes de ontem, eu continuo falando antes de ontem. Não consigo falar anteontem e não passa pela minha mente essas palavras. Aqui, quando eu vim pra cá também, na calça, aquele fecho que você sobe, aqui o pessoal chama de fecho eclair. Eu chamo de zíper desde sempre. Enfim, mas algumas coisas eu consegui, acabaram mudando, né? A mandioca rapidamente virou aipim. A mexerica rapidamente virou tangerina, até porque tangerina é uma palavra mais legal do que mexerica, né? Enfim, coisas de negócio de São Paulo e Rio. E o biscoito, pra mim, o biscoito é biscoito, não é bolacha, porque no pacote está escrito biscoito. Devo ser talvez um dos poucos caras que nasceu em São Paulo que chama biscoito de biscoito. A qualidade do Dorival é exatamente comandar elencos, que parece ser o grande defeito do Sampaoli, que não se relaciona com ninguém. É um desequilibrado psicológica, mentalmente. Ele não tem condição de trabalhar em grupo. Eu vi um vídeo no Instagram, o paparazzo rubro-negro falando com o Mancuso lá no Mundo GV. Ele ligou pro Mancuso, ou o Mancuso ligou para ele, falando que o Sampaoli não entra na Argentina. Ele é bloqueado lá, a galera não gosta dele, porque ele, quando estava na seleção argentina, brigava com todo mundo, não consegue se relacionar com as pessoas. Ele não é um cara benquisto no país dele. Né? E o Dorival, com aquele jeitinho dele, sensato, pausado, né? Nem lá em cima, nem aqui embaixo, na média, né? O bom senso, ele dá essa esperança para o São Paulo. Eu acho o seguinte, o São Paulo está naquela fronteira entre o céu e o inferno.
E o Dorival na fronteira, entre virar um Muricy ou Virou muito. mais um. Então, esse jogo do domingo tem toda essa expectativa em torno do São Paulo, toda esta ansiedade em torno do São Paulo. O São Paulino vai lotar o Morumbi. O São Paulino vai lá para empurrar o time. Se acontecer de, por exemplo, tomar um gol no começo do jogo, vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um Deus nos acuda. É um jogo interessantíssimo. Eu sou absolutamente capaz de me colocar no lugar do São Paulino, porque eu cresci vivendo essa situação em que está o torcedor do São Paulo hoje. Então, estou muito curioso por ver o que vai acontecer no domingo, felizmente, sem ter que tomar partido de nenhum lado. Uma vez, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu peguei um táxi, eu morava ali mais ou menos perto do aeroporto, eu morava no Flamengo, perto do aeroporto do Santos Dumont. Santos Dumont. E eu peguei um táxi, eu precisava de uma nota, e na época deu R$12. Adivinha como o cara escreveu a nota? 12, com U. 12, claro. O cara escreveu a nota R$12 para mim. Isso deve ter nascido no Meia. Nasceu no Meia, como eu. Ô, Arnaldo, céu e inferno para os dois. Eu gostaria. E essa estatística do Trajano, hein? No fim das contas, nos números frios, o trabalho do São Paulo não é tão. Só antes do Arnaldo, e colocando para o Arnaldo. É porque é claro que o Juca falou, o material humano é outro, é superior, não sei o quê. É só essa comparação que eu fiz, porque a gente fala tão mal, critica tanto o Sampaoli, e tem razão de falar mal e criticar, e preserva muito o Dorival. Mas números frios, os números do Sampaoli começaram no mesmo mês, em abril. Mas aí é aquele negócio que eu falei, cara, que é uma frase que eu escutei até o Mauro falar, que o Lúcio de Castro falava pra ele. Sob tortura, os números dizem qualquer coisa. Não tem como você comparar os dois elencos. Agora que o São Paulo deu uma engrossada com o Rames Rodrigues e o Lucas Moura, mas, porra, não dá pra comparar os dois elencos. Não tem como. São Paulo era pra estar fazendo mais e o Dorival tá mais ou menos dentro da média. Por isso que o Dorival é menos cobrado que o São Paulo. Até porque o Flamengo tem muito mais cobrança que o São Paulo, independente de o São Paulo ser também um gigante do futebol brasileiro. Superiores ao Dorival. E aí, Arnaldo? Mas acho que são clubes e situações muito diferentes, né? O Juca passou um pouco sobre o que é a final para o São Paulo, ou para o São Paulino, e o que é a final para o flamenguista. Só de a gente analisar as torcidas, as situações, os clubes, antes de chegar na comparação dos treinadores, se o São Paulo perde o título, é uma tragédia, é uma depressão coletiva. Se o Flamengo perde o título, é revolta. São sensações diferentes, são situações diferentes. Um está na fila, o outro está com a barriga cheia, revoltado com um ano sem conquistas. E em relação aos treinadores, os trabalhos dos treinadores, é impossível a gente dizer que, olhando o time do Dorival, o São Paulo não tem um conjunto, não tenha lá o trabalho do Dorival. Talvez o símbolo do trabalho do Dorival não seja algum jogador que possa definir o jogo. E o São Paulo hoje até tem alguns jogadores. Chego lá rapidamente nisso. Seja lá, sei lá, o Alisson de segundo volante. Sabe como é que é? O cara que consegue dar uma estabilidade ao time, o treinador muda ele de posição. E acho que esse jogo coletivo do São Paulo contra o individualismo do Flamengo, as valências dos jogadores mais habilidosos do Flamengo, estavam todos ali colocados na primeira partida no Maracanã. O São Paulo foi simplesmente organizado, competitivo, e o Flamengo foi de novo um bando. Essa é a situação que o Mauro descreveu. E acho que esse é o principal fator para diferenciar o trabalho de um ou outro, mais do que os números até. Mas, o Arnaldo, até que ponto isso vai pesar no domingo? Pouco. Eu acho que o que pode pesar no domingo, o Dorival não vai inventar. A gente sabe que não vai inventar. A gente sabe a escalação do São Paulo. A gente sabe o jeito que o São Paulo vai jogar. Talvez seja insuficiente. Porque domingo tem uma carga outra. Essa fila de uma década.
E se alguma coisa der errada, se a bola resvalar em alguém entrar, gol do Flamengo, pode mudar tudo. A gente sabe disso. É uma outra circunstância. E esse fator emocional, o São Paulo também joga contra ele mesmo no domingo. Exatamente. Joga A contra ele torcida mesmo. pode ajudar, como pode atrapalhar. Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que o Juca comparou a questão lá do Corinthians. O Corinthians, em 77, contra a Ponte, ganhou o primeiro jogo, é campeão, vamos celebrar. Perdeu o segundo jogo, o Morumbi lotado. A gente Saindo só lembra na do gol frente. Saindo Exato. na frente. Gol do A Vaguinho, gente 1 a só 0, lembra do acabou gol. virado. Isso. Só lembra do gol do Basílio, mas o Palmeiras contra a Inter de Limeira, cara, em 86. Inter de Limeira, 2 jogos, Morumbi lotado, empatou o primeiro, vai ser campeão. Não foi, tomou um gol, acabou tudo. Então tem. E aí eu tô falando de Inter de Limeira e Ponte Preta, não tô falando do Flamengo, né? Com todo respeito a Inter de Limeira e Ponte Preta. Claro. Então, o São Paulo tem seus próprios fantasmas no domingo, além do adversário. Não é simples jogar nessa situação. Agora, o Dorival é um bom treinador para essa situação de fila. Eu imagino o São Paulo nessa circunstância, por exemplo, com o Rogério, que era um cara que vivia o São Paulo intensamente e ficava naquela pilha. Ia ser uma coisa, de fato, o Dorival talvez não consiga, seja capaz de não se influenciar desse turbilhão. Então, talvez ele consiga, como foi no Maracanã, tomar as decisões corretas de escalação e trocas. E aí eu só chego em relação aos jogadores, porque a gente falou bastante do Arrascaeta, e aí eu vou chegar na tua enquete, Tirone. Eu fiz aquela volta, tá? Você colocou 2 jogadores na sua enquete, certo? Quais são? O Rames e o Arrascaeta. O Mauro falou, o Arrascaeta tem condição para jogar 20, 25 minutos. Se o Rames Rodrigues, 3 anos mais velho que o Arrascaeta, sem grandes lesões na vida dele, fosse capaz de ser Arrascaeta de vez em quando, seria um trunfo para o São Paulo, certo? E ele já foi capaz disso. Até agora ele não mostrou isso. Contra o Fortaleza, ele jogou os 90 minutos, perdeu o pênalti de novo, chutou uma bola na trave. Mas o São Paulo tem na reserva contra o Flamengo o Rames Rodrigues, o Luciano. Tem alguns jogadores também no banco, além de outras posições, capazes de, em tese, decidir um jogo, né? O São Paulo do Dorival, depois das chegadas do Lucas e do Rames Rodrigues, também tem no elenco jogadores com condição técnica de decidir jogos. Aquela comparação dos elencos de Flamengo e São Paulo, que era completamente desigual quando começaram os trabalhos do São Paulo e do Dorival, como disse o Trajano, agora a diferença diminuiu um pouco, ao menos, né? O Dorival não pode reclamar do elenco que ele tem, sinceramente, na minha concepção. Mas, Arnaldo, uma pergunta para você. Você falou do Lucas Moura. Certo. O Lucas começou brilhantemente. Não houve uma queda, que o rendimento do Lucas nesses 2 últimos jogos não foi o mesmo do início dele recente no São Paulo? Sim, até porque eu acho que ele deixou de ser uma novidade, né? O tipo de... os adversários também já entenderam mais ou menos a posição que ele começou a ocupar, que é a posição do Luciano agora. E acho que no jogo do Maracanã, por exemplo, Trajano, ele não fez nada diferente, mas ele foi marcado pelo principal jogador do Flamengo de marcação, o Pulgar. Mas no corredor do Lucas, marcado, jogaram o Nestor e o Caio Paulista. E ali o São Paulo conseguiu fluir, digamos assim, criar bastante coisa. Então, eu acho que, final, sempre essa situação de detalhes e tal, e acho que a inspiração dos jogadores, ela pode ser decisiva, mas no lado do Flamengo a gente só tem isso. A gente sabe que o Flamengo não vai ter um conjunto tal, que o time coletivamente vá fazer um jogo completamente preciso, sem falhas e tal. A gente continua apostando na qualidade técnica dos jogadores do Flamengo, e o Flamengo tem isso de sobra. Mas o São Paulo também tem um pouco. Então, é uma partida que tem, acho que, ótimos jogadores dos dois lados. Tem um time mais organizado
do lado do São Paulo, um time bem desorganizado do lado do Flamengo, mas a carga toda tá em cima do São Paulo. Porque é o São Paulo que tá na fila, não é o Flamengo. Ele tem um ponto, de fato. E eu acho, concordo com o Mauro, cara. Basicamente tudo passa pelo Sampaoli. Se ele não fizer merda na escalação e o time tiver minimamente mobilizado para essa partida, a gente tem total condição de reverter o resultado aí desse 1-0 logo de cara e o jogo ficar igual para igual. Não tudo pode acontecer. A gente espera que o Flamengo consiga estar mobilizado e ser bem escalado para esse domingo, mas pra gente realmente só sobra torcer mesmo. Bom, bote nos comentários o que você achou, o que você espera dessa partida aí Flamengo e São Paulo, essa final da Copa do Brasil. Eu quero saber o que você pensa a respeito, é bastante importante inclusive. Compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp. Certamente você deve ter um grupinho aí de Flamengo, então bote lá no grupinho aí, compartilha. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa o like aqui. Na tela tem outros 2 vídeos do canal, aqui na tela final, passando aqui outros 2 vídeos do canal. Dê uma olhada se um dos 2 te interessar, clique e continue vendo. Se nenhum desses 2 te interessar, dê uma olhada nos vídeos sugeridos que tem aí na lateral da tela, embaixo da tela. Porque sempre o YouTube bota outros vídeos perto do vídeo que você está assistindo. E se tiver outro vídeo do canal que te interessar mais do que esses que estão na tela, o importante mesmo é você fazer o combo logo completo. Like no vídeo, assistiu, like no vídeo, inscrito, compartilhou e maratonou no final, comentou, é 100%. Bom, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e